um construtor de barcos, um amigo leal, um fanático religioso e alguém que acreditava que todo cristão era seu grande inimigo. Sei que todos acham a morte de Atelstan uma das maiores tragédias de Vikings, mas ela foi mais necessária do que parece. Porque, graças a ela, que Flock passou pela maior redenção da série, algo que fez ele desapegar até mesmo dos deuses que ele tanto amava. Já que logo no início, a gente percebe rápido que Flock parecia entender mais dos deuses do que qualquer um, como se pudesse ver além do que os outros, ou pelo menos, quisesse pensar assim. Por isso, seu estilo de vida era mais reservado, longe da rotina mundana dos homens, e seu pensamento ia além de conquistar riquezas, como se aquilo que mais importasse fosse construir algo grandioso. Tanto que ele até chega a dizer que só de olhar para a árvore, ele sabia exatamente qual daria a melhor madeira para o seu barco. E essa mentalidade fica nítida quando eles invadem um mosteiro cheio de cristãos, porque enquanto o Rolo chega massacrando os coitados e Ragnar fica interessado por um deles, Flock não parte para a violência, pega os tesouros ou demonstra a mesma curiosidade. Ele apenas vai até as escrituras e começa a botar fogo uma por uma, sorrindo ao ver o fogo e as mensagens destruídas. E isso se repete na segunda incursão à Inglaterra, quando Ragnar tenta convencer a equipe de ir com os soldados ingleses até o reino sem começarem uma guerra, já que no meio da tensão, mesmo com os soldados dando um medalhão ao Rolo, o Flock não se contenta e provoca o confronto, arrancando a cruz do pescoço de um deles. Só que por mais que tentasse queimar ou arrancar a fé de outro povo à força, na medida que Ragnar chegava ao trono, sua vontade de conhecer mais de outra cultura fazia com que acordos fossem feitos e até um dos seus chegasse a receber a bênção de um padre na água, o que começa a causar uma revolta no Flock. Como acha que Odin vai perdoá-lo? Trair os deuses era algo imperdoável. Afinal, a ira de um deles podia ser grande demais. Por isso, qualquer suspeita de terem os irritado era motivo de sacrifícios, que Flock só não se voluntaria porque a Helga o impede. Mas mesmo tentando evitar punições, algumas traições sempre deixam sequelas. Nem que seja a de um irmão contra o outro, que você paga o pato só por não conseguir impedir o machado. E quando um deles vem te animar, a sua vontade de levantar aumenta, ainda mais pensando nos lugares que os dois ainda sonham conhecer. Você e eu ainda não vimos nada. Nossa jornada acabou de começar. Eu sonhei com outros lugares. Os lugares para onde nós vamos navegar. A jornada realmente estava só no começo. Com mais barcos e até novas frotas de um rei aliado como o Horik, as viagens agora tinham ainda mais peso. Só que o novo rei adversário também não ficava para trás. Ele era esperto e sabia exatamente como jogar esse jogo. E enquanto Flock e Horik queriam derrubar, Ragnar pensava diferente. Para ele, de nada adianta matar e torturar se o futuro do seu povo sempre termina em sangue. E é graças a esse pensamento que ele não participa das torturas aos sacerdotes e chega até a esconder um garotinho cristão para que ninguém o machucasse. Da mesma forma que Atelstan entra na frente do arco e impede que a morte daquele padre seja ainda mais cruel. E pela diferença de visão entre eles, o maior inimigo começava a se tornar essa distância. Porque mesmo sendo leal ao Ragnar, Flock se aproximava cada vez mais do Horik e até da forma como ele enxergava o Atelstan. Era um indivíduo sem valor. Ele enganou você, jovem Bjorn. Era nosso inimigo. E com o Atelstan dado como morto na Inglaterra, e Ragnar se vingando de outro lord por tomar sua terra, sua fragilidade e forma de agir faziam com que Horik armasse uma traição bem nas suas costas, convidando seu novo melhor amigo para fazer parte do seu reino, pegando bem no seu ponto fraco. O que preciso de você, Flock, são suas ideias, pois valem muito mais que ouro e prata. E elas vêm dos deuses. E com esse bom argumento, Flock parecia balançado. O plano era matar Bjorn, depois que voltassem da visita ao rei Egbert. Uma visita que fez o padre reaparecer e Ragnar deixar claro que não era idiota. Como pode confiar nele? Você fala de confiança. Você. Para Horik, isso não era um problema. Flock só teria que preparar e achar o momento apropriado, como no meio de um encontro do casal na floresta. E com os olhos atentos, Flock sabia o que precisava fazer, mas não ali, porque o rei que servia jamais mudaria só por falar bonito dos deuses. E quando trai o Horik e Ragnar passa a ter a coroa, sua lealdade até deixa de ser questionada.
mas a distância talvez já estivesse até maior do que a Inglaterra, porque os sonhos que eram compartilhados agora eram reservados apenas ao Ragnar e Athelstan. Afinal, a ideia de união finalmente começava a acontecer, e os exércitos que guerreavam entre si agora se juntavam pelo mesmo objetivo, mesmo que para isso vikings precisassem morrer, e Floki perceber que talvez tenha perdido mais do que só um amigo. Quantos de nós terão que morrer pelos seus cristãos? Ou será que você, de coração, já renegou os nossos deuses e se virou para o Deus cristão? Ragnar já não queria ouvir. Seus planos vinham na frente, seja o assentamento ou agora até a ideia de ir a Paris. Afinal, se o padre falava, Ragnar seguia. E quando o escudeiro se torna mais do que um confidente, o ciúme se torna inevitável. E talvez ele ainda não pudesse ver, porque seus olhos só enxergavam uma única coisa, como se todas as tragédias e fracassos de Ragnar fossem culpa do cristão. E isso pesava ainda mais quando até o maior sonho do amigo acabou sendo destruído. Ouça o que os deuses querem nos dizer! A culpa não é de Athelstan, Floki. Floki jamais contaria para o seu povo o que aconteceu em Wessex, mas também não contaria o que as vozes o mandavam a fazer com aquele que agora até renegava os seus deuses. E se Athelstan finalmente se libertava e encontrava sua verdadeira fé, Floki se aprisionava em uma obsessão que não acabou com um golpe de machado, apenas começou. Porque com um amigo devastado, nem conquistar Paris importava, e a salvação do amigo que tanto esperava só resultou em um caixão, em um ódio por ele que só acumulava. Você me traiu. Eu te amava mais do que o padre te amou. Você sempre pensou, é só o Floki. Não preciso me preocupar com o Floki. O corpo de Ragnar até saía do caixão, mas a alma já estava condenada. O ódio de Floki também se tornava o de Ragnar, e mesmo tomando Paris, quando voltam, ele é obrigado a punir um amigo de uma forma que nunca quis. E apesar de tentar fazer Floki enxergar o que havia causado, ele não consegue aceitar que tenha feito algo de errado. Mesmo que o isolamento, a prisão e até mesmo a perda da sua filha tentassem lhe mostrar que as tragédias não iam parar só pela queda de um cristão. E quando Ragnar solta as algemas, Floki talvez ainda não estava pronto para sair da caverna. Ele ainda precisava de mais viagens e da certeza de que as únicas pessoas que ainda o conectavam ao seu mundo já não iriam mais retornar, seja aquele que te fez o maior construtor de todos. Eu te amo. Também te amo, Ragnar Lothbrok! Ou aquela que sempre te amou do jeito que você é. Você não é igual a ninguém. Seja você mesmo. Floki, esse mundo é muito pequeno pra você. E com as partidas, Floki decidiu fazer o mesmo, guiando um barco sem direção e deixando os deuses definir seu destino. E no meio de tanto oceano, já aceitando até ir para Valhalla, o barco começa a parar. E o que você vê na frente é uma terra tão linda que parece que os próprios deuses vivem nela. Os corvos aparecem, e a beleza de tudo aquilo te faz renascer. Mas não parecia justo ser o único homem a viver naquele paraíso. Por isso você volta e conta a todos as maravilhas que os esperam quando construírem lá a primeira colônia. Um lugar de harmonia onde todos podem conviver juntos, sem mal ou qualquer guerra. O problema é que quando retorna, esse lugar já não parece mais ser o mesmo. O verde se torna em cinza, a cachoeira se transforma em geyser e as pessoas não parecem dispostas a viver sem derramar sangue. E não importa o quanto clame aos deuses, eles parecem ter ido embora. O sonho de um novo mundo se transforma apenas em mais tragédias de um povo que mostra que o inimigo não precisa usar uma cruz. E já sem esperança, ele vai até uma caverna acreditando estar no portal para o inferno nórdico. E o que é mais curioso é que é justamente nessa caverna que ele finalmente sai da sua própria. Porque ao ver uma cruz fincada, com o fogo em suas mãos, ele percebe que queimar já não seria o suficiente. Aquele lugar nunca foi dos deuses, e sua conexão durante toda a sua vida talvez tenha sido apenas coisa da sua cabeça. Tudo que um dia pensei ser real estava começando a derreter e desfigurar. E por isso você decide pegar um barco. Sendo um viking, como eu ainda era, sempre conseguia achar um barco. Você se conecta a povos diferentes como nunca havia feito na vida, até mesmo cristãos. Você deixa eles te curarem e deixa as certezas de lado. O ódio vai embora e a paz passa a ser prioridade. E talvez nem sempre ela venha com felicidade,
mas vem com a lembrança de um antigo amigo e de que a verdadeira fé nunca precisou matar ninguém.